Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Fábio Melo e hoje vou conduzir aqui para vocês a aula número 17 para a segunda série do ensino médio. Então, quais serão os assuntos que nós vamos estudar nessa aula? Tá? Na verdade, a gente vai retomar alguns conceitos de trigonometria para que vocês tenham uma fundamentação melhor e possam até compreender melhor assuntos ligados às funções trigonométricas. Tá? Então, o que nós vamos abordar? O que a gente vai revisar? A gente vai falar bastante da circunferência trigonométrica, os quadrantes, os arcos côngruos e também aprender a reduzir um arco ao primeiro quadrante. Tá? Então, são conceitos importantes que vão auxiliar vocês no entendimento, aí, na compreensão da trigonometria. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, antes de fazer a introdução aqui da aula, o que é importante é a gente lembrar. Vocês estudaram no 9º ano a trigonometria no triângulo retângulo. Então, o que acontece? O triângulo retângulo ele nos limita a trabalhar com ângulos no máximo até 90 graus, porque o triângulo retângulo tem um ângulo reto e a soma dos outros dois ângulos vai totalizar em 90. Então, lá a gente trabalha com os ângulos até 89 graus, que são os ângulos agudos. E como esse campo acaba ficando pequeno para a trigonometria, o que a gente precisa? A gente precisa ampliar esse contexto de estudo. E aí que entra a circunferência trigonométrica. O que a gente lembra da circunferência? Uma volta completa, 360 graus. É por isso que aqui a gente tem um campo de trabalho maior. Eu consigo trabalhar com ângulos maiores. Tá? Então, apresentando aqui para vocês, geometricamente, como que é representada a circunferência trigonométrica. Nós temos ela representada no plano cartesiano, com centro no ponto 0, 0, e também ela tem o raio unitário. O raio unitário significa raio 1, é uma unidade de medida. Tá? O que nós temos nessa circunferência? A partir do momento que ela é representada no plano cartesiano com eixos y e eixo x, nós temos ela dividida em 4 partes, são os 4 quadrantes que nós denominamos e dividimos a circunferência. Então, vamos dar uma relembrada? Quais arcos estão no primeiro quadrante? Nós temos aqui os arcos que vai de 0 até 90 graus. Lembrando que sempre a gente trabalha no sentido anti-horário, o sentido contrário ao ponteiro do relógio. Segundo quadrante é o quadrante que abrange os ângulos, os arcos de 90 até 180. Terceiro quadrante, de 180 a 270. Quarto e último quadrante, de 270 a 360. Então, é obrigado a conhecer essas informações. Você precisa sempre lembrar que essa é a constituição da circunferência trigonométrica. Tá? Conhecer a limitação de um quadrante para outro também é muito importante. Então, dando continuidade, a gente vai pensar um pouquinho. Tá? Então, vou lançar aqui uma situação, a gente vai resolver juntos, mas é para dar uma introdução, para dar uma motivada no assunto da aula de hoje. Tá? Então, é uma questãozinha que já caiu aí nas provas do Enem. Então, nós temos aqui, nos X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta do mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que no caso corresponde ao quê? Nós temos aqui algumas opções. Então, vocês pararam para imaginar o skatista fazendo suas manobras e o cara consegue fazer um giro de 900 graus, um giro muito grande, um giro muito alto e fazendo isso no ar. Então, de fato, é uma manobra que chama muita atenção. Então, o que a gente quer saber aqui? A gente quer saber quantas voltas completas ou parte de voltas ele conseguiu fazer nesse giro, nessa manobra. Então, qual que é o nosso objetivo? Sabendo que uma circunferência completa inteira tem 360 graus e o giro do Mineirinho foi de 900, nós faremos a divisão de 900 por 360. Vamos fazer a divisão aqui? Então, se eu dividir 900 por 360, nós temos aqui
duas possibilidades que vocês já vão compreender. Se eu usar a calculadora, por exemplo, fazer 900 por 360, vai dar exatamente 2,5. Né? Se eu efetuar a divisão, fazer o processo braçal, né? Fazer o cálculo da maneira que nós aprendemos a fazer a divisão, nós teremos aqui 2 vezes 360, 720. 900 menos 720, nós temos aqui 180 graus. Então, o que significa isso? Aqui nós temos duas voltas completas e esse 180 graus que sobrou aqui, o que seria? Seria meia volta, né? Já que uma volta completa é 360 graus. Então, tanto na calculadora quanto fazendo o cálculo braçal aqui, nós temos qual a alternativa correta? Que esse giro de 900 graus se refere a 2 voltas e meia. Né? Então, por que a gente abordou esse problema aqui nesse momento? Justamente para vocês fixarem a ideia de que uma volta completa, um círculo trigonométrico completo é 360 graus e que eu também posso trabalhar com arcos maiores que 360. Mas como assim para o seu arco maior? É o arco que dá mais que uma volta. Né? No caso, a gente viu aqui na situação problema que o Mineirinho deu 2 voltas e meia nessa manobra muito radical que ele fez. Beleza, gente? Então, dando continuidade aqui na nossa aula, vem um exercício. Tá? Então, um exercício com 2 itens para a gente definir se esses itens são verdadeiros ou falsos. Tá? Então, vou deixar vocês pensarem um pouquinho para a gente poder fazer a correção, né, nos próximos instantes. Beleza?
E aí, pessoal, retornando então no nosso exercício, né, nós temos aqui um verdadeiro ou falso, né? Então, qual que é o objetivo? Né? Nós vamos analisar cada caso e responder, né, se a afirmação que está aqui é verdadeira ou é falsa. Então, o primeiro caso, o arco de medida 1922 possui extremidade no segundo quadrante? Será que isso é verdadeiro ou falso? Como é que a gente vai fazer isso, né? Vocês já repararam que 1922 é um arco que dá mais que uma volta, bem mais que uma volta, né? Então, o objetivo é entender quantas voltas completas, né, eu tenho que percorrer e ainda mais, né, o ângulo de resto da divisão para saber se realmente está no segundo quadrante, tá? Então, resolvendo aqui no quadro, então, 1922, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai dividir por 360 para saber quantas voltas completas, né, nós temos nesse arco aqui. Então, fazendo aqui a divisão, né, 5 vezes 360 é 1.800, ou seja, vai sobrar aqui 122 graus. O que significa isso? Significa que são 5 voltas completas e ainda 122 graus. Então, qual é o ângulo que eu tenho que analisar? Onde eu vou analisar? Eu vou analisar justamente esse resto da divisão. Onde está os 122 graus? Tá? Lembrando aqui da circunferência trigonométrica, o que nós temos? Primeiro quadrante de 0 a 90. Segundo quadrante de 90 a 180. Então, 122, de fato, ele está em qual quadrante? No segundo quadrante, né? Conforme a afirmação. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Beleza? Vamos para a segunda. A segunda afirmação, o arco de medida menos 190 possui extremidade no quarto quadrante? Professor, como assim um arco negativo, né? O arco, ele indica um movimento, né? E o sinal negativo na frente indica o quê? Que ao invés da gente usar aquele movimento natural, que eu falei para vocês que seria o sentido anti-horário, a gente vai caminhar para o sentido horário, sentido oposto, tá? Então, menos 190. O que eu faço? Vou ter que percorrer 190 graus, mas aí no sentido horário, sentido do ponteiro do relógio. Então, o que eu tenho que entender nesse caso? Os quadrantes não mudam de posição, continua sendo primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A única coisa que eu vou fazer, ao invés de andar 190 graus anti-horário, eu vou andar no sentido horário. Então, aqui, 0, 180. Tá, mas eu quero 190, então eu vou passar um pouquinho. Então, mais ou menos aqui é a localização do menos 190 graus, de um arco, né, com essa medida. Então, nesse caso, está no quarto quadrante? Não, ele está no terceiro quadrante. Então, a primeira verdadeira e a segunda é falsa. Tudo bem, gente? Então, continuando aqui, a gente vai falar também sobre arcos côngruos, né? A matemática traz muito essa palavra congruente. O que é congruente na matemática? São coisas equivalentes, né? Coisas que, de certa forma, têm medidas, né, parecidas, né? E nesse caso, qual que é a definição? Dois arcos são côngruos quando possuem a mesma origem e a mesma extremidade. O que acontece? Pode ser que um seja maior que o outro, né, no sentido numérico, porque ele deu mais voltas, mas ele vai ser côngruo quando possui a mesma origem e a mesma extremidade. Tá? Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? Nós temos regras para fazer isso, e a regra prática, né, e eficiente para determinar se dois arcos são côngruos consiste em verificar se a diferença entre eles é um número divisível ou múltiplo de 360, né? Para aquele mesmo processo que a gente já fez, que é verificar quantas voltas, né, ele percorre para que seja equivalente à medida correspondente. Então, eu vou colocar dois exemplos aqui. Então, por exemplo, o arco 1140 graus e o arco 1500, eles são côngruos? São. Por que eles são côngruos? Ambos são divisíveis, né, de 360, né, no caso do 1140, são 3 voltas completas e ainda 60 graus. Esse seria o movimento desse arco. E olha o movimento do arco de 1500 graus. Ele dá 4 voltas, uma a mais, né, e ainda 60 graus. Então, voltando na definição, quando que o arco é côngruo?
quando ele possui a mesma origem e a mesma extremidade. O que nós podemos concluir no cálculo que eu acabei de fazer aqui com vocês? A origem é a mesma, né, começando do zero. A única diferença é que eles deram a quantidade de voltas diferente. O 1140, 3 voltas, e o 1500, 4 voltas. Além disso, ambos, né, ainda tiveram que percorrer ainda mais um pedacinho ali de 60 graus. Então é bastante simples fazer esse processo, tá bom? Então, um exercício para que vocês façam agora, né, fazer a verificação se esses dois arcos aqui são côncavos, tá? Então, uns minutinhos aí para vocês fazerem.
E aí, pessoal, vamos retomar então com o nosso exercício, né? Então, nós temos aqui, né, uma solicitação para verificar se esses dois arcos são côngruos, né? Lembrando que arcos côngruos, né, conforme a definição que a gente viu há pouco, são arcos que possuem a mesma origem e a mesma extremidade, tá? Então, para fazer isso, qual que é o procedimento, né, que nós adotamos no exemplo? Primeiro a gente vai ver quantas voltas completas cada um desses arcos percorre. E nesse caso, nós precisaremos fazer a divisão, tá? Então, fazendo a divisão de 6.230 por 360, nós teremos o quê? Vamos pegar aqui primeiramente o 623, né? Nós teremos aqui 1 vezes 360, 360. Quanto vai sobrar aqui? 3. Aqui 12 menos 6, 6. E aqui 2, né? Baixando aqui o zero, agora nós temos 2.630 divididos por 360, né? Então, quantas vezes 360 cabe aqui? Exatamente 7 vezes. 7 vezes 360 vai ficar 2.520. Quanto nós teremos de resto aqui? 0, 1, 1. 110. Então, o que significa isso? Significa que 6.230 é a mesma coisa que 17 vezes 360 mais 110, tá? Lembrando, gente, que todo esse cálculo ele tem uma representação formal e a representação dele é o quê? É justamente essa, que ele deu tantas voltas, né? Nesse caso 17 voltas completas e ainda 110 graus. Então é bom a gente ter esse pensamento, né, você conseguir relacionar o cálculo com o que acontece no arco, né, para que o negócio fique um pouco mais concreto, beleza? Então, fazendo o mesmo processo com o 8.390. Então, vamos fazer a divisão por 360. Nesse caso, 839 divididos por 360 vai dar 2. 2 vezes 360, 720. Aqui nós teremos, né, 9, 1 e 1, 119. Baixei o zero. 1.190 divididos por 360. Nesse caso, nós teremos aqui 3. 3 vezes 360, 1.080, que por sua vez vai sobrar aqui exatamente 110 também, né? Então, o que significa isso? Que 8.390 é a mesma coisa que 23 vezes 360 mais 110. Então, o que nós podemos concluir? Esses dois arcos aqui, 6.230 e 8.390, eles possuem a mesma origem e a mesma extremidade? Sim, né? Conforme a representação, os cálculos que nós fizemos aqui, né? A resposta, né, para esse caso é sim, beleza? Então, dando continuidade, né, com mais um conceito aqui de trigonometria na circunferência, nós vamos falar um pouquinho sobre redução ao primeiro quadrante, tá? Então, o que acontece? Como eu falei para vocês há pouco, né, a gente estudou a trigonometria no triângulo retângulo, né? Naquele momento, a gente se limitou a trabalhar com ângulos agudos, que são ângulos menores que 90 graus. Na circunferência completa, eu tenho 360. Mas, para efeito de cálculo, para facilitar a nossa vida, né, com cálculos mais básicos, mais simples, a gente acaba sempre utilizando mais esses ângulos agudos, né, que para nós, ângulos agudos, aqueles menores que 90 graus, para nós serão aqueles arcos que estão no primeiro quadrante. Por isso que, para cada arco que nós temos na circunferência, sempre vai ter um correspondente que está lá no primeiro quadrante. E é justamente esse processo que eu vou ensinar vocês a fazer nesse momento, tá? Então, reduzir um ângulo ao primeiro quadrante consiste em determinar um ângulo positivo do primeiro quadrante, cujas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, tenham em valor absoluto valores iguais ao do ângulo dado. Então, é um ângulo que realmente é correspondente, porque o valor do seno, cosseno e tangente dele é o mesmo, tá? Então, como é que a gente faz essa redução? Então, aqui nós temos uma figura que vai
mostrar para vocês um pouquinho essa correspondência, né? Como eu disse, se eu tenho um determinado arco aqui no primeiro quadrante, em todos os quadrantes, no segundo, no terceiro e no quarto, vai ter sim algum ângulo que é correspondente a ele. E essa redução do arco ao primeiro quadrante vai facilitar muito a nossa vida, principalmente no estudo das razões trigonométricas, tá? Nesse caso das funções, tá? Então aqui nós temos algumas regrinhas, tá? Então, se eu tenho um arco do primeiro quadrante e tentar reduzir ele ao primeiro, é ele mesmo, tá? Então não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se eu tenho um arco do segundo quadrante e quero reduzir ao primeiro, quero achar o correspondente dele, eu vou usar essa relação 180 menos o ângulo alfa, né? Por que 180? Porque quem está no segundo quadrante é menor que 180, tá? Nesse caso, se eu tiver um arco do terceiro quadrante e, né, se eu tiver aí que reduzir ele ao primeiro, qual é a relação que eu vou usar? Eu vou pegar o ângulo e diminuir 180, porque quem está no terceiro quadrante é maior que 180, né? E quem está lá no quarto quadrante, como é que eu faço a redução dele para o primeiro quadrante? Eu vou diminuir esse arco alfa, esse ângulo alfa, do 360, que é uma volta completa. Faremos alguns exemplos, né, para que vocês compreendam melhor esse processo. Então aqui, primeiro exemplo, né, eu quero reduzir esses dois arcos a um arco do primeiro quadrante. 30 graus. Espera aí, ângulo alfa 30 graus, mas ele já é do primeiro quadrante. Então, necessariamente, a redução dele é ele mesmo, o 30 graus. Tá? E se eu tiver um arco de 150 graus, primeiramente, onde está os 150 graus? Né? Lembrando lá da circunferência trigonométrica, o primeiro quadrante vai de 0 a 90, o segundo de 90 a 180. Então, o 150 pertence ao segundo. Nesse caso, qual relação que a gente vai usar? 180 menos o valor do arco. Nesse caso, 180 menos 150, que por sua vez é 30 graus. Então, o que significa isso? Significa que, reduzindo 150 ao primeiro quadrante, o arco correspondente é 30 graus. Beleza? Vamos treinar um pouquinho, né? Então, um exercício aqui para vocês fazerem essa redução ao primeiro quadrante. Então, vamos lá, galera, um tempinho aí para vocês resolverem.
pessoal, vamos lá, né? Retomando aqui ao nosso exercício, né? Com o objetivo, vocês já sabem, é reduzir esses arcos ao primeiro quadrante, né? Lembrando que reduzir o arco ao primeiro quadrante é você procurar lá no primeiro quadrante qual é o ângulo, o arco correspondente que tem os valores de seno e cosseno tangente similares a esse ângulo, né, que eu estou colocando aqui na questão. Né? Quando eu me refiro ao mesmo valor, estou me referindo ao módulo dele, né? Porque lá nas funções vocês aprenderam que em cada quadrante tem um sinal diferente, né? Então por isso a gente não pode esquecer, né, desse detalhe aí que é muito importante também. Tá? Então vamos começar com o 225, né? Lembrando que as regras para a redução ao primeiro quadrante são essas, né? Se o ângulo é do primeiro, vai ser ele mesmo. Se ele for do segundo quadrante, nós diminuímos esse arco de 180. Se ele for do terceiro, eu uso o próprio arco e diminuo, subtraio 180 graus. E se ele for do quarto, eu diminuo, né, eu subtraio ele de 360. Então a resolução, né, começando aqui com a letra A, como esse 225 graus, né, esse arco pertence ao terceiro quadrante, a regra que nós usaremos é o quê? Né, tomar esse mesmo arco e diminuir 180. 225 menos 180, nós chegamos aqui no 45. Lembrando que o significado disso é o quê? Que o arco de 225, ele equivale ao de 45, né, nessa redução ao primeiro quadrante. Então é bom a gente também fazer esse exercício mental para entender realmente o significado de tudo isso. Tá bom? 300 graus. Qual quadrante pertence o 300 graus? Ele está lá no quarto quadrante, né? Lembrando que o quarto quadrante vai de 270 a 360, né? O último quadrante. Então, o 300 faz parte desse quadrante. Qual que é a relação? Nós vamos diminuir o 300 do 360. Então, fazendo aqui esse cálculo, nós temos que o ângulo alfa, nesse caso, né? O ângulo correspondente reduzido ao primeiro quadrante, equivale a 60 graus. Tá? Então, sempre é bom, né, a gente tomar em consideração esses fatos, né, esses dados, de modo que lá no estudo das funções trigonométricas, né, que é a função seno, função cosseno e função tangente, vocês possam fazer relações, né, utilizando, né, essas propriedades, né, esses conhecimentos que eu acabei de explanar aqui para vocês. Tá? Então, pessoal, né, fazendo aí um resumo da aula de hoje, né, uma aula de retomada, né, uma aula para a gente refrescar um pouquinho aí a cabeça no que diz respeito ao estudo da trigonometria na circunferência. Então, o que nós vimos hoje? Né? Nós falamos da circunferência trigonométrica, né, vimos que ela é dividida em 4 partes, né, que eu chamo de quadrante. Além disso, trabalhamos com a noção de arcos côngruos e também, né, reduzimos aí os arcos ao primeiro quadrante. Tá? Então, como eu falei para vocês, são alguns conhecimentos básicos, né, que vão fundamentar aí o estudo das funções trigonométricas. Tá? Eu agradeço aí pela atenção de vocês, façam as atividades, né, que forem postadas lá no Google Classroom, né, e também de acordo aí com as orientações do seu professor de matemática. Até logo, pessoal!